Olá, tudo bem? Queridos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra de um texto bem conhecido lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Capítulo esse que nós poderíamos chamar de capítulo das perdas, capítulo em que nos ensina como lidar com as perdas. Queridos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas fala sobre 3 parábolas. A parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece, fala sobre a parábola da dracma e a parábola das 100 ovelhas. Em ordem, a parábola das 100 ovelhas, a parábola das dracmas e a parábola do filho pródigo. Veja bem, a parábola das 100 ovelhas nos conta uma história de um moço que tinha 100 ovelhas, um pastor, e de repente ele perdeu uma. Deixou as 99 no aprisco e ele foi exatamente em busca daquela uma. E ao achar, ele trouxe e comemorou então aquela vitória, aquele achado, aquele retorno, aquela vinda. Mas veja bem, quem tem 100 que perde uma, a perca é de 1%. Perdeu 1%. Você já imaginou aquele líder, aquela pessoa que ele perde 1%, ele acha que não é tão significativo, que não tem tanta importância. Perdeu poucas coisas. Muitos de nós convivemos com isso, com algumas percas ou perdas que nós achamos que não é ou que não são tão importantes. Talvez no seu relacionamento você perde o teor de a qualidade, ou seja, você perde a qualidade daquilo que é a intensidade do romantismo, do amor, daquele primeiro amor. Como é só 1%, você acha que não é tão significativo, a tendência é não dar tanta importância. Quem é líder de igreja, quando perde uma pessoa, acha que não precisa ir atrás. Até mesmo usa algumas colocações como: se uma foi, vem 3. Se saiu, é porque não era nossa. Então não dá muita significância ou tanta importância. Querido, mas a segunda parábola é a parábola da dracma perdida, que é a mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, e automaticamente quem tem 10 e perde 1, a perda é de 10%. Veja, na primeira foi 1%. Na segunda agora é 10%. Tem vezes que não se dá muita importância para essa perda. Mas resumindo a história, a terceira parábola é exatamente a parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, um resolveu sair, o outro ficou. Se a gente for analisar, 50% quem tem 2 filhos. Mas quando a gente pega o contexto todo da história desta parábola, você vai perceber que o filho que ficou em casa também estava perdido, assim como aquele que saiu também estava perdido. Então a perca no total chega a 100%. Querido, se você não analisar, se você não der importância, se você não resolver fazer ajuste ou reajuste na sua vida, observar as perdas, você começa perdendo 1%. E se você não reparar, não alinhar essa questão, vai para 10, para 30, para 50, porque senão você perde 100%. Mas veja bem, o que eu quero compartilhar com você agora é sobre esta parábola da dracma perdida. Uma mulher que tinha 10 dracmas, não vou entrar aqui no contexto histórico exatamente pelo tempo, mas veja bem, quando ela percebeu que havia perdido uma dracma, queridos, acredito eu que provavelmente na hora que ela foi para a sua vida externa, sair, provavelmente com a pessoa que era o seu esposo ou alguém com quem ela tinha um compromisso, na hora de sair, tipo a um passeio, a um jantar fora e ao comércio, na hora que ela precisava sair, que ela tinha de forma obrigatória usar aquela tiara que continha as 10 dracmas, ela percebeu então que faltava uma. E ela não deveria sair faltando uma dracma, porque exatamente era uma demonstração que estava com defeito, que estava com problema. Então aquela mulher não saiu, ela resolveu então procurar a sua dracma. Veja agora as coisas importantes dentro dessa história. A primeira coisa que ela fez ao perceber que havia perdido uma dracma foi acender a lamparina. Querido, ao acender aquela lamparina, ela foi surpreendida com a situação, com o estado de calamidade, de sujeira que a sua casa se encontrava. Até então ela não havia percebido, porque estava tudo no escuro. Querido, nos momentos de noite da nossa vida, não tem aqueles momentos de escuridão? Não tem aqueles momentos de noite da nossa vida que você não consegue ver nada no sentido de imperfeição,
de problema, de defeito, de deficiência na sua vida, que você acha que está tudo ok, que você acha que está tudo em ordem, porém, quando você acende a lamparina, quando você permite com que a pessoa do Espírito Santo, quando você permite que Deus entre na sua vida, quando você abre espaço para Deus entrar, sabe o que acontece? Deus nos revela o estado da nossa vida, as nossas imperfeições, aquilo que está fora do lugar, aquilo que está fora de ordem na nossa vida. Queridos, quem está longe de Deus não percebe muita coisa no sentido de alinhamento, mas quando você se aproxima de Deus, você vai perceber o quanto que a sua vida está fora de ordem, o quanto que a sua vida está desorganizada. Querido, eu não sei como é que você está, no entanto, uma coisa eu tenho para lhe dizer neste dia, neste momento: deixe Deus entrar na sua vida, se aproxime de Deus, que você vai perceber o quanto que você está necessitado, o quanto que na sua vida tem deficiência, tem problema, que precisa de alinhamento, que precisa de organização, que precisa ser colocado em ordem. Então aquela mulher, quando acendeu a lamparina, ela viu a real situação da sua casa. Só que tem uma coisa boa: ela não desanimou, ela não desistiu, ela não entrou em crise, ela não deixou para o amanhã, para o outro dia, para resolver. Pelo contrário, no mesmo instante, ela teve ação, ela teve atitude. Ela foi lá e pegou uma vassoura, e aquela vassoura tem a representação da palavra de Deus. Veja bem, querido, a palavra de Deus é quem nos limpa. Mas observe uma coisa, que a atitude dessa mulher é interessante. Ao pegar a vassoura, ela não varreu de qualquer jeito. Ela varreu diligentemente, porque ela sabia que dentro daquela sujeira tinha uma joia, tinha uma peça extremamente importante e valiosa. Deixa eu lhe dizer algo para você: o Evangelho deve ser pregado, o Evangelho deve ser compartilhado. No entanto, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Nós precisamos saber como compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Porque as pessoas também vão nos analisar. Se nós pregarmos de qualquer jeito, não vai dar resultado positivo. Então, queridos, precisamos compartilhar, mas com muita diligência. Porque dentro da sujeira, dentro daquilo que são as coisas ruins, sempre vai ter algo bom. Querido, lá no seu local de trabalho, por mais que você ache que é um local complicado, que é de difícil convivência, lá tem joias, lá tem pessoas que precisam ser resgatadas. Então, tenha uma boa conduta, se conduza de forma diligente, diligentemente, cuidadosamente, saiba viver, conviver com as pessoas, porque aonde você está tem riqueza. Querido, dentro dessa história eu quero que você entenda alguma coisa. Onde que essa mulher perdeu a dracma? Perdeu dentro de casa. Onde estavam as suas maiores perdas? Estava dentro da sua casa. Sabe o que você tem? Tudo que há de melhor e de maior, de perdas na sua vida, estão dentro de você. Dentro de você tem joias perdidas, tem dons perdidos, tem talentos perdidos, tem tesouros escondidos dentro de você. Deus colocou muitas riquezas dentro da sua vida, mas você não tem desfrutado porque estão escondidas dentro de você. Na sua casa, você tem talento, você tem joias, seus filhos são bênçãos de Deus, que muitas das vezes estão perdidos dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu local de trabalho. Queridos, procure encontrar tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que já pertence a você, mas que muitas das vezes estão perdidos. Assim como essa mulher tinha perdido a dracma dentro de casa, você também tem perdido muitas coisas dentro de você. Deus tem colocado muitas riquezas na sua vida e nas suas mãos, mas muitas das vezes todas essas riquezas estão escondidas e Deus quer que você as encontre. E para encontrar, acenda a lamparina, deixe Deus entrar na sua vida. Pega a vassoura, a palavra de Deus, ministre, utilize ela de forma correta, a seu favor, a seu benefício, crendo, porque tudo que está na palavra, promessas de Deus são para você. E você precisa desfrutar das bênçãos do Senhor. Se você fizer assim, você vai encontrar, vai se alegrar, alegrar os seus vizinhos, seus amigos, e até na presença de Deus haverá alegria, porque você vai encontrar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Deus te abençoe. Abraço.